programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre nutrição infantil. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde do Dr. Mário Caporal. Eu quero enfatizar muito bem que o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença crônica, inflamatória, autoimune. Compromete vários órgãos do nosso organismo. Os exames adequados para chegar a uma conclusão, para evitar que a doença venha corroendo nossos órgãos, trazendo maiores complicações. Hoje o lúpus tem tratamento e a pessoa pode viver tranquilamente com a terapêutica hoje instituída. Se ele não tem cura, mas a pessoa pode viver normalmente. E como estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando ao nosso assunto de hoje, então, que é nutrição infantil, eu estou recebendo a nutricionista, né, que tem uma especialização em nutrição materno-infantil, a Jéssica Cruz. Nós já conversamos sobre quais são os alimentos mais saudáveis, né, a questão dos cuidados com a alimentação infantil. E, Jéssica, em relação aos alimentos que são aliados à fase de crescimento, quais que são, né, se é que tem alguns alimentos? Eu acredito, assim, que seja uma combinação. Não existe um alimento próprio específico para a faixa de crescimento. Eu acredito que, no geral, uma alimentação saudável estimule todo esse crescimento. Então, na parte infantil, a gente, dependendo do caso, né, de cada paciente, a gente não tem restrição de carboidratos, proteínas e lipídios. De certa forma, para crescimento, a gente precisa desses grupos, né, de uma forma interagindo juntos, né, para a gente poder estimular esse crescimento para a criança. O que a gente pode fazer é pegar dentro desses grupos os melhores alimentos para estar incentivando as crianças. Então, de certa forma, seriam os alimentos integrais, as proteínas, né, magras, as carnes magras, no caso, né, os lipídios, as gorduras boas, incentivar a criança desde cedo a estar consumindo o azeite de oliva, por que não, né? O óleo de coco, tá adequando a alimentação da criança para uma alimentação mais saudável. Frutas, as verduras, de forma geral, incentivar as crianças a estarem experimentando alimentos novos, por isso tão importante a introdução alimentar, porque a criança ela já conhece os alimentos desde o início e já está se adaptando aos sabores diferentes e mais para frente, então, quando a criança chega nos 2 anos, que tem aquela seletividade, então fica mais fácil da criança estar se alimentando melhor, aceitando melhor os alimentos, né? Então seriam as frutas, as verduras, por que não os integrais para as crianças, né? Os pais às vezes têm até uma ressalva, vou dar integral para o meu filho, ele não precisa emagrecer, mas tem as fibras, né, que são ótimas, são ricos em complexo, e né, o integral, até ali recentemente, que ele é tão calórico, às vezes até mais, se for comido numa quantidade maior do que o branco, né? E as pessoas têm esse preconceito de que come integral vai emagrecer, né? Exatamente. E tomar bastante água, né, líquido. As crianças, elas só tendem a pedir água quando elas têm sede. Então, os pais têm que ficar atentos, até as professoras de escolinha, tudo. Tá sempre incentivando a criança a tomar água, dar uma garrafinha para ela. Nesse caso, pode ter os bichinhos, que é um atrativo, né? Mas seria isso, assim, nessa questão para elas. E deixa eu te perguntar, eu acho que até
essa pergunta deve ser comum no consultório. Eu já ouvi de várias amigas, nós que somos mães, né? Tipo, quando era pequenininho comia todos os tipos de salada, de fruta e cresceu não quis mais. No caso desses pais, fizeram tudo certo, introduziram na fase certa. O que acontece que quando cresce não tem mais o desejo? Aí tem que ver o hábito alimentar dos pais. Né, os hábitos deles, por exemplo. Eles sentam na mesa, eles também colocam todos esses tipos de alimentos no prato? A criança, ela tá vendo a família comer também ou eles colocavam só para a criança? Porque às vezes a criança observa. Com certeza. Sempre, elas prestam muita atenção. E eu digo, gente, elas são muito inteligentes. Até elas dão uma volta na gente muito fácil. Então a gente tem que ver como é que é o hábito do pai, da mãe, se eles sentam na mesa, os grupos de alimentos que eles pegam é o mesmo que a criança está comendo, porque ela quer o que os outros comem também. O principal erro também no início é colocar para a criança um prato diferente e a família comer um prato, né, não tão atrativo e colocar lá para a criança coisas diferentes e a criança quer o que eles querem, né? E, além disso, tem também essa fase que, como eu já falei, da seletividade, que a criança tem autonomia para escolher o que ela quer e se der a preferência para ela comer o doce, ela vai preferir o doce e vai querer pular essa refeição. Então, tem que ter paciência e não deixar isso se tornar um hábito em casa, né? E tentar mudar, assim, com muita paciência. É um dos maiores desafios, eu sempre digo que ter filho é uma escola de paciência, né? Em relação à questão da obesidade infantil, como tu já comentou, da questão do lipidograma, né? Colesterol, triglicerídeos alterados, que se a gente parar para olhar a história, há 10 anos atrás isso não era comum, né? Essa questão da obesidade, na tua opinião, né? O que está associado a esse número tão grande de crianças hoje com obesidade, coisas que antes não existiam? Então, eu acredito que a obesidade ela já vem desde a gestação da mãe, da alimentação da mãe. Então, a gente sabe que hoje na gestação na concepção a gente passa os genes para as crianças, né? Então, se a mãe, antes da gestação, ela já tinha esse gene da obesidade, e se a gente não cuidar na gestação e depois na alimentação da criança, a gente pode ter esse gene já disparado para a obesidade. A gente sabe que é genético também, né? E aí, associado a um estilo de vida, né, da criança sedentária, hoje em dia televisão, eles vivem só no celular, computador, né? Não tem mais aquela atividade de rua. Exatamente. E aí eles acabam concentrando muita energia, que daí acaba transformando também a criança, né? A criança ficando mais obesa, né? E associado também à alimentação inadequada, os industrializados hoje muito forte. Aí a questão dos fast foods, da bolacha recheada, dos refrigerantes e dos alimentos que têm um açúcar que a gente acha que é saudável e não é, né? Que está embutido, que tá né? embutido. Por exemplo, a questão dos sucos de caixinha, que a gente acha que é bom, algumas pessoas, né? E também não é. Alguns, né? Também tem que ver a questão de marcas, enfim. Mas é esse meio que o açúcar está embutido e a gente também não observa. Esses dias eu estava parando para ver que até em bolacha recheada, olhando o rótulo, tem sódio, tem várias coisas que a gente acha que não, mas é doce, não vai ter, né? Até em bolacha integral. A gente tem que saber ler o rótulo, na verdade. Porque o açúcar, ele tá ali mascarado. Às vezes... vem com outros nomes, aspartame, exatamente. não glicose de milho, por exemplo, açúcar invertido. Então, são açúcares, maltodextrina, né? E que eles acabam desviando um pouco a nossa atenção. A gente acha que é integral e não é, né? O mercado acabando enganando, né? De uma certa forma, os consumidores. Que pena. Isso. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo. O programa está super interessante. A gente já volta.